Graça e paz, queridos. Bom demais estar com vocês aqui nesses dias, desde ontem. Pena que, como diz o adágio popular, tudo que é bom dura pouco, não é? E hoje à noite a gente já se despede e amanhã já estou retornando para o Rio de Janeiro. Mas tenho certeza que eu levo no meu coração tudo aquilo que ficou marcado pela comunhão, pela edificação e também pela inspiração desses 2 dias em que estive aqui em Medeiros Neto. Conviver com os irmãos foi um aprendizado, foi uma renovação. E uma noite como esta renova demais, traz ao meu coração um entusiasmo transbordante em relação à obra do Senhor nessa geração. Quando eu vejo jovens assumindo, vibrando, ainda que alguns digam que é irreverente, para mim é só celebrativo. Eu entendi o que ele quis dizer e a gente ele é um pouco mais velho do que eu, acredito, não é? Pelo menos parece. E quero dizer ao jovem que se fosse raiz mesmo, eu achei que fosse puxar um satisfação é ter a Cristo, né? Porque eu quero dizer a você, cadê ele? Foi beber uma água, né? Cantar o Senhor, eu já era adolescente quando começou esse negócio. Então, já está meio no fruto isso aí. Raiz mesmo, é um pouco mais lá longe, não é? Mas que bom que ver uma juventude resgatando raízes, ainda que não sejam tão raízes quanto era a minha e do Clemente, mais ainda, não é? Você tem quantos, Clemente? Pode falar. Não? Deixa quieto? Rapaz, o ministério acabou com a gente mesmo, não é não? Eu estou com 51 e a gente parece que tem muito mais do que isso, não é? Mas que alegria uma noite como essa, com tantos jovens reunidos aqui e celebrando, festejando a vida em Jesus. E isso traz no meu coração um renovo. Saber que vocês se reuniram, se juntaram para eleger uma nova diretoria, que renova o ânimo, o fôlego do que está por vir. É sobre essa nova geração que eu quero refletir nesta noite. Pedir licença ao meu presidente, já que ontem falei sobre a igreja, hoje de manhã falei sobre a missão como um todo. Para os pastores a gente puxou um pouco da orelha minha e deles hoje à tarde. E agora eu quero então pedir licença para compartilhar com vocês, já que estamos falando de juventude. É importante que a igreja toda pense sobre o valor dessa nova geração. Porque a gente passa. É triste ver líderes que acham que serão perenes e não preparam uma nova liderança para ficarem no seu lugar. E muitas vezes se sentem incomodados porque se a liderança cresce, da juventude, toma espaço, faz barulho, ocupa lugares. E a gente fica achando que a gente vai perder espaço, mas, na verdade, o melhor é que eles cresçam, sim. Acho que João Batista deu o maior exemplo para nós. Claro que ele se referia ao Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, mas ali é um princípio de vida, de liderança. Que a partir de agora ele cresça e eu diminua. Na verdade, o que João estava dizendo ali era assim, eu estou passando o bastão para quem é dessa geração, para quem é de agora. João preparou o caminho e sabia que o caminho era preparado para aquele que viria para cumprir a sua missão. E a gente depreende desta fala de João Batista um princípio elementar da função da liderança, que é passar bastões. A gente precisa, de fato, abrir espaço, capacitar, treinar, dar oportunidade para errar aqui na frente, de tal maneira que uma nova geração surja e ocupe os espaços, porque eu sempre penso, se depender daquilo que eu estou fazendo com a minha filha, o que será da próxima geração? Os espaços que eu estou permitindo que os jovens ocupem na obra de Deus. Ah, mas eles são muito doidos, eles vão destruir tudo. O que mais tem para destruir? Que nós mesmos, com a nossa geração, com as nossas mãos, permitiram que fosse destruído e acabasse. E tantos lugares vazios, olha para os nossos templos e quantos espaços estão vazios. Então é hora da gente abrir mão daquilo que a gente está segurando como se fossem estátuas de areia escapulindo pelos nossos dedos. E amar e incentivar nossos jovens. Eu falei isso hoje para os nossos pastores, não é? De cuidar da nossa juventude, dar espaço, investir em vidas, como Barnabé fez com aquele jovem Marcos, para que depois ele se transformasse em um jovem útil na vida do apóstolo Paulo. Eu sei que isso incomoda alguns, eu sei que isso é mexer em alguns vesperos, mas se não for para confrontar dessa maneira, eu diria, como
o meu juramento de embaixador do rei. Para que nasci? Se não for para falar isso. Se não for para abrir espaço para dizer os nossos jovens precisam ser ensinados, treinados e inspirados por nós para levar adiante a missão de Deus. Pode não ser desta maneira, pastor Clemente. Pode ser que quando eles assumirem, tirem essa mesa daqui, não senta mais como a gente senta, não tem mais palavra de ordem, vai ser do jeito deles. Mas conquanto o evangelho continue sendo pregado, porque a gente quer que sigam-se um modelo, e o modelo é Jesus. E Jesus nunca sentou, e eu digo isso de um lugar de fala, como a gente diz hoje, né? Porque eu já fui presidente de convenção estadual, terminei recentemente o meu mandato de primeiro vice-presidente na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e essa tem sido a nossa luta de uma geração como a minha, do pastor Daniel Ventura, do pastor Adilson, de gente que está tentando remodelar a nossa estrutura denominacional para que vocês prossigam. Pastor Rafael Abdala, com 27 anos, terceiro vice-presidente segundo vice-presidente da nossa Convenção Batista Brasileira. Pastor Pascoal Piragini, que é pastor de juventude, é o nosso primeiro vice-presidente. Que venham novos ares, que venham novos tempos e que comece nesse extremo sul uma extrema mudança também na vida de vocês, jovens, na vida das igrejas que vocês ocupam. Mas sabe o que só precisa? Leve Jesus a sério. Porque me parece que hoje os modismos também fazem de um jeito que tudo parece maneiro. Mas quando vocês são confrontados com escolhas, com decisões que precisam ser tomadas, diante da moralidade, da ética, dos valores, então a gente titubeia, falseia os nossos passos, e então, ao sermos confrontados, a gente cede às tentações. Eu poderia ficar aqui falando muitas coisas sobre os meus anseios para essa juventude. Quando eu vejo Jesus ser tentado, é porque ele passou na pele do que você passa hoje, sendo tentado, tentada também. Para abrir mão da glória de Deus, para trocar suas necessidades pela vontade de Deus, e muitas vezes tentar transformar pedras em pão e no final continuar comendo e lambendo pedras que o diabo lhe oferece. Perceba que Mateus 4 tem tantos princípios profundos para a sua vida, jovem. Porque eu já passei por isso há 40 anos. Quando eu iniciei a minha juventude, entrei na minha adolescência, acredite, eu passei por todas as provações e tentações que vocês estão passando hoje. Acredite, o mundo é o mesmo. O que mudaram foram as tecnologias. O que mudaram foram os acessos que nós temos hoje. E talvez hoje tornou-se ainda mais fácil se distanciar, se afastar, mas aquilo que te alicia, aquilo que te seduz, é o que seduz a humanidade desde os tempos antigos, que fez Davi matar um homem para ficar com a mulher dele, cometendo adultério. É o que fez Salomão desejar muitas mulheres, e essas mulheres, muitas, fez com que Salomão abandonasse aquela sabedoria que tanto ele pediu e deixasse de ser quem foi Salomão no começo do seu domínio, império. É desde aquele tempo em que Pedro, também com medo de ser identificado como seguidor de Jesus, disse que não o conhecia. Veja que a Bíblia, ela mesmo tendo sido escrita há tantos mil anos atrás, ela não precisa ser atualizada, não, porque a mensagem dela é atual. O que a gente precisa é a gente se atualizar àquilo que a Bíblia sempre disse, sempre foi e sempre falou para todos nós. E aí o diabo chega para Jesus e coloca para ele assim: está com fome? Você pode comer o que você quiser, basta que você transforme essas pedras em pão. Mas com um detalhe importante. Se você ler Mateus 4, a gente chega numa idade, Clemente, ou talvez o Assis tenha mais do que a gente. Às vezes disfarça, né? Às vezes disfarça. Disfarça bem. Não é não, Assis? Não pode mentir, pastor. A gente chega numa idade
E eu peço permissão para esta espontaneidade, que eu nem entrei na mensagem ainda. É porque a gente chega numa idade, Godoy, aí eu posso falar também. Aí pode, né? Que parece que os textos ficam saltando, vindo à memória, e você não quer parar de falar do que a Bíblia diz. Mateus 4, versículo 10, termina com o batismo de Jesus, com os céus abertos e aquela pomba, aquele espírito que vem em forma de pomba sobre ele. Lembra o que a voz dos céus disse? Qual era a certeza que estava sendo dada aqui? Que Jesus é o quê? Filho amado do Pai. Muda de cena, vai para o deserto. Sabe como é que o diabo começa a tentação? Se tu és o Filho de Deus, olha o que o diabo coloca de caraminhola na cabeça de Jesus. Tu é amado mesmo? Está aqui nesse deserto, está com fome há 40 dias. Cadê teu pai? Olha como é que o diabo é sagaz com você e comigo. Está passando fome, Jesus? Cadê aquele pai que disse que te amava? O problema não era a fome, não. Ela colocar no coração de Jesus dúvida. E hoje o que nós mais temos no nosso dia é dúvida, porque os seus professores estão colocando dúvida na sua cabeça. A mídia está colocando dúvida na sua cabeça. A sociedade, de um modo geral, vive um ceticismo diante das verdades da palavra de Deus, que parece que o diabo vem de novo e coloca no nosso coração, na nossa mente, uma pulguinha atrás da orelha, e diz assim: tu é amado mesmo? Por que tu está sofrendo assim? Cadê o amor de Deus na sua vida? E aí Jesus resiste, dizendo assim: eu não preciso de nada material para crer que Deus me ama. Porque Jesus responde: nem só de pão viverá o homem. E o que a juventude hoje, o que os homens e mulheres de hoje estão vivendo atrás do quê? Do pão, dos biscoitos, do Instagram. Desculpa, vou ter que explicar para a legenda, né? Biscoito, gente, biscoitar nas redes sociais, é quem quer chamar atenção. Bota uma foto lá e fala assim: biscoitos para ele. Está só chamando atenção. Está biscoitando, né? É isso, é uma gíria da juventude. Eles entenderam. Viu que eu não sou tão velho assim? É porque eu tenho uma filha de 18 anos. Sem comentários, porque junto com ela eu tenho um pitbull também. E eu vou bloquear meu Instagram agora, eu vou fechar ele. Para você não ver a minha filha lá. E eu pergunto para ela: filha, o que estão dizendo aí? Aí um dia eu vi isso num perfil de uma pessoa, eu falei: filha, o que é biscoitar? Me passou uma coisa ruim, sabe? Uma coisa negativa, meio chula. Não, pai, fica tranquilo. É de boa isso aí. É quando a galera quer só chamar atenção, aí fica botando uma foto, faz um reels, faz um videozinho, e aí pede um biscoito. Pede chamar a atenção da turma. Volta aqui para a gente. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não vive de biscoito, não. O mundo quer te oferecer isso. É fama. É likes. Seguidores. E aí Jesus fala assim: isso não me fascina. Porque o que me fascina é fazer a vontade de Deus. Aí vem a segunda tentação. O diabo chega para Jesus e fala assim: olha só, está escrito que se você der ordens aos seus anjos, nada vai acontecer de ruim com você. Então, lança-te daqui. Olha como o pináculo do templo é alto. Manda que os anjos... Você não é filho de Deus mesmo? Você não manda nesse negócio aqui? Então vai. E aí Jesus fala assim: não, eu não estou aqui para tentar Deus. Eu não vou fazer escolhas que me coloquem em risco, depois eu vou botar na conta de Deus. É isso que Jesus quer ensinar. Estou fazendo uma paráfrase da Bíblia para você entender qual foi aquele diálogo de Jesus com o diabo. O diabo falou assim para ele: vai lá, cara, pula daqui. Já pensou quando os anjos vierem te salvar? Quantos biscoitos você vai ganhar? Quantos likes, quantos views, quantas republicações você vai levar do seu vídeo? Ele falou assim: não, eu não posso fazer nenhuma escolha que eu coloque Deus contra a parede e depois bote na conta dele. O Senhor não me salvou? Jesus fala em outras palavras assim: eu sei que se eu pular daqui, dessa altura, eu vou me machucar, então eu não vou fazer
aqui dizendo assim, Deus tem que me salvar, Deus vai me livrar disso. O cara lá de cima vai dar um jeito. Não, não é assim que se relaciona com Deus, não. É com reverência, com temor e tremor e com escolhas que você sabe que lá no pensamento foram feitas já em alinhamento com a vontade de Deus. Então, eu quero fazer escolhas, eu quero tomar decisões, eu quero ter atitudes em que eu não precise contar com a misericórdia de Deus, mas eu quero contar com o favor de Deus, a bênção dele comigo. Moisés, quando recebeu de Deus a seguinte palavra: Moisés, o povo pecou, eu estou muito aborrecido com vocês, vocês vão sozinhos continuar andando no deserto. Eu não vou. Vou mandar o meu anjo. Lembra que Moisés falou? Eu não saio daqui se o Senhor não fores conosco. Ou seja, Moisés diz assim, eu não vou dar o próximo passo se eu não tiver certeza de que Deus vai estar comigo. E aí vem Jesus, tanto tempo depois, assim, eu vou pular daqui para mandar os anjos virem, porque está escrito? Não, não é assim não. Você não sabe. Diabo, você acha que conhece a palavra de Deus, mas não conhece. Aí o diabo tenta pela terceira vez. Aí leva ele para cima do monte. Hoje o pastor Godoy me levou para conhecer as colinas de Medeiros Neto. Que vista bonita vocês têm aqui. Vales lindos, que verde maravilhoso. Tenho saudade de ver esses verdes assim, desses cantões lindos, acolhedores que o nosso Brasil tem. E aí o diabo leva Jesus lá para o alto e fala assim, está vendo tudo isso aqui? Olha só, os reinos, o poder, a fama, os palácios. Eu coloco você sobre tudo isso aí, mas você tem que adorar a mim agora. Aí eu fico pensando, o diabo é malandro, né? Nada é dele. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele pode oferecer alguma coisa para alguém? Mentiroso, enganador. Jesus, sendo ele quem é, ele fala assim, não, de jeito nenhum. Somente a Deus eu vou adorar. Não vou me prostrar diante de você por nada. Até porque você não vai me dar nada. Você não tem nada. Você só rouba, você só mente. Você só mata. Eu não vou me prostrar diante de ti, não. De jeito nenhum. E aí o diabo, diz o texto, que ele se viu por vencido, resistido e se afastou. Vieram os anjos e serviram a Jesus. Mas sabe qual foi o segredo de tudo isso? Não foi inteligência, não foi força física, não foi nem resiliência de coach que Jesus teve, não. Jesus usou apenas a palavra de Deus no seu coração para resistir ao diabo. Tudo que Jesus respondeu foram palavras do Antigo Testamento. E quando o diabo percebeu logo na primeira que essa era a artimanha de Jesus, que essa era a estratégia de Jesus, o diabo usou uma artimanha. Ele pegou o texto e distorceu. É só você fazer uma análise, faça um estudo na tentação de Jesus e você vai ver que é exatamente esse desenho, a estrutura do relato de Mateus 4. Jovens, vocês têm um futuro maravilhoso pela frente. Só depende da escolha que você faz hoje. E esta não foi a mensagem que Deus colocou no meu coração ainda. Mas eu espero que Deus tenha confirmado no seu coração o que eu acabei de dizer para você. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, então. Acho que o que vou dizer agora há de consolidar e completar este meu compartilhamento. Porque eu quero falar sobre uma nova geração que transforma o mundo. E você não precisa, nesse momento, aspirar ser a solução para a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Você pensa assim, não sou eu que vou resolver aquele problema lá. Mas eu tenho certeza que o mundo começa onde você está. E ainda que você não tenha força ou alcance para resolver o conflito da Rússia contra a Ucrânia, primeiro você pode orar aqui para que Deus ministre graça, misericórdia e intervenção sobre aquele conflito e força para os nossos irmãos que estão ali sofrendo a angústia daquela guerra. Mas você precisa começar a olhar para um círculo muito pequeno em volta de você e dizer assim, aqui começa o meu mundo. E eu preciso fazer diferença no lugar onde eu estou. Segundo livro de Reis, capítulo 5, 1, 2 e 3. Eu refleti com os pastores hoje, mais adiante, lá a partir do versículo 19. Mas eu quero pegar o começo dessa história. Da cura de Naamã. Se você é batista raiz, você perdeu o início da minha fala, cara. Depois você tem que vir lá no YouTube, tá bom? Se você é batista raiz, aprendeu lá na IBF a história da cura de Naamã. Lá no finalzinho,
da sua infância, em algum momento você deve ter lembrado dos 7 mergulhos no Rio Jordão, que a lepra de Naamã saiu. Este milagre glorioso transformou a vida de Naamã a ponto dele se curvar e dizer assim: não existe Deus como Deus de Israel. Ele veio de um povo pagão, que eram os sírios. Ele veio de um povo pagão e idólatra ao mesmo tempo. De muitos deuses, de muitos cultos, de muita maldade. Era um povo déspota, um povo malvado, conquistador. Tanto que o contexto começa com uma hebreia escrava na casa dele. E ele ouve quase que uma aspiração. Não foi uma mensagem falada, não foi uma pregação organizada, não foi nem uma reunião. Ele soube, porque alguém suspirou na cozinha da sua casa, que havia uma esperança para a lepra dele. O final da história você conhece. Naamã curado e volta para a sua terra como um seguidor do Deus vivo, um adorador do Deus eterno. Tudo começa nesses 3 versículos. Diz assim o texto, 2 Reis 5, 1, 2 e 3. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu exército e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ponto. Aí muda o cenário. O versículo 4 já muda a cena do filme, e é Naamã indo em direção à terra de Israel, para, num equívoco, procurar primeiro o rei, porque fala de autoridade, fala de homem de Deus, ele pensou, deve estar no palácio. Não. Homens de Deus não se preocupam com palácios, não. Homens de Deus estão nas casas de profetas e nos lugares onde o povo de Deus está. Chegou lá, o rei tirou sua vez. Que absurdo! Quem você está pensando que eu sou? O rei ficou tão assustado com aquele impropério, com aquela heresia, disse: eu vou rasgar as vezes. Não sou eu não. Você deve estar se referindo a Eliseu, lá na casa dos profetas. Vai lá. Aí ele foi, ouviu a ordem, vai no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e você vai ser curado. Mas até esse momento acontecer, houve uma pessoinha, anônima, não sabemos o nome dela até hoje, talvez na eternidade nos seja revelado isso. Mas foi uma jovem, uma menina, que em circunstâncias totalmente adversas, foi um instrumento de Deus para mudar um homem que tinha tudo para dizer: eu não preciso disso. Você percebeu o versículo 1, como é que o autor do texto descreve? Comandante, grande homem, de muito conceito, herói. O que esse homem precisa? Alguém pode, na sua humildade, pensar: este homem não precisa de nada. Mas tem uma vírgula aqui, e logo depois uma conjunção adversativa, que muda a narrativa, que contrasta, porque ele era um homem grande, de muito conceito, grande em importância, grande homem, de muito conceito, era herói, e ele era comandante. Aí depois da vírgula diz: porém, sofria de lepra. Toda gente tem uma vírgula na sua vida. Toda gente tem um porém. Todos nós, a começar em mim, temos um lugar na nossa vida que há de reconhecer que precisamos da misericórdia de Deus. Este homem era tudo que alguém podia aspirar. Acima dele, certamente, só o rei sírio. Acima dele, só o 01. Agora ele era o homem mais importante abaixo do rei. Mas o versículo 1 termina com uma dor, com um vazio, com uma tragédia, com uma vergonha. Coloque-se no lugar dele. Naquele contexto, lepra era qualquer anomalia dermatológica ou
de superfície. Se você ler o livro de Deuteronômio e Levítico, vai identificar que Deus manda cuidar da lepra nas paredes e nas cortinas. O que nos faz entender que qualquer deformidade, qualquer alteração em superfície era chamada de lepra. Mofo, por exemplo. Bolor. Feridas. Urticárias. Ou talvez até alergias. E naquele contexto você sabe bem, uma pessoa acometida de qualquer deformidade era tida como uma pessoa amaldiçoada. Você conhece bem o contexto bíblico e sabe que essa era uma realidade. Nos nossos dias ainda é assim. Eu trabalhei na década de 90 como capelão para pacientes de hanseníase, a vulgarmente chamada de lepra. Mas depois, por uma questão científica, determinou-se que aquela doença, chamada tradicionalmente como lepra, era uma doença causada por um bacilo, denominado o cientista que identificou Hansen. Então a doença foi rebatizada de hanseníase. E como era triste lidar naqueles ambulatórios com um jovem, por exemplo, que foi morar com um cachorro no quintal, na Baixada Fluminense do nosso estado. Porque ao ser diagnosticado com hanseníase, chegou a informação, isso é lepra. A família não quis mais saber. Botou no quintal. E ele tinha que morar no canil com os animais do quintal. E o trabalho de capelania era tão importante porque a primeira informação era: fui amaldiçoado por Deus. Não. Deus não te amaldiçoou. Você tem uma doença como qualquer outra. Deus ama você. Nada muda o amor de Deus por você. Era um campo missionário vastíssimo. E era também um desafio trabalhar com alguns líderes religiosos que não entendiam a misericórdia de Deus. Como foi difícil tratar com algumas igrejas essas questões do conhecimento. Volte para Naamã. Se na década de 90 nós ainda lutávamos com esses preconceitos, imagina naquela época em que um homem grande general, comandante, alto conceito, alta patente, herói, não podia se apresentar diante dos seus subordinados porque ele estava leproso. Eu posso imaginar que aquela jovenzinha vivia num ambiente de tristeza, de desânimo naquela casa. Um grande homem agora abatido, envergonhado, humilhado. E esta jovenzinha mostra-se alguém, a despeito das suas circunstâncias, sensível pelo mundo em que ela está. A sua fala para a mulher de Naamã é uma aspiração desejosa de alguém que se compadece, de alguém que se sensibiliza, de alguém que se importa. Falou-se muito recentemente de empatia. O mundo precisa de empatia. Mas eu preciso admitir um pecado que cometi há algumas semanas, disso da frente da igreja. Eu estava indo para a padaria, saí de casa, desci do prédio, e estava, como todos vocês também, com o celular na mão. E estava andando atentamente, respondendo umas mensagens que não queria deixar para depois. Em dado momento, eu quase tropecei num ser humano que estava deitado na esquina. Foi um misto de susto e vergonha. O sangue bateu na jugular assim, como falei assim, que isso? Estava escuro à noite, estava indo à padaria e na esquina havia um homem em situação de rua, deitado assim, na transversal. E eu não estava olhando para o chão, eu estava olhando para a tela do celular. Quando eu me dei conta, assim, a menos de meio metro, eu já ia tropeçar naquele homem. Seria um desastre, seria uma vergonha, mas eu me senti envergonhado, porque eu disse, onde é que eu estou? E eu fui à padaria, pedi perdão a Deus por aquele momento, ele estava dormindo, eu nem o incomodei, levantei meus pés, passei por cima das pernas dele, fui para a padaria, uma quadra depois, e na volta, adivinha? Quase fiz a mesma coisa. Eu voltei para casa tão arrasado, com a minha imperfeição, com a minha insensibilidade, diante do meu semelhante. Nós, como igreja, temos um trabalho importante, semanal, de ir às ruas, e ali estava eu, envolvido com os meus afazeres. Eu não estava vendo Instagram, eu estava respondendo o WhatsApp, eu lembro bem, digitando.
E por causa disto eu quase tropecei num semelhante meu, que pelas suas circunstâncias específicas estava morando na calçada onde está o meu prédio. Há alguns anos, um amigo compartilhou comigo que houve um conflito entre polícia e bandidos no bairro onde ele mora. E ele precisou sair de manhã para trabalhar. E ele contou com certa naturalidade: Purim, eu tive que pular 3 corpos. E eu falei: e você foi bem para o trabalho? Purim, você sabe que essa é a nossa vida agora. Eu falei: misericórdia. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Onde a gente fala desta tragédia, onde os vídeos de violência frequentam as nossas telas recorrentemente, a gente fica ali olhando, se alimentando com a dor, com a tragédia, com o sofrimento alheio. E o que tem causado isso? Indiferença. Nós estamos nos acostumando com aquele que sofre perto de nós. A gente está, como diz a gíria hoje, está normalizando a dor. A gente está romantizando a realidade dura e crua da humanidade sem Deus, longe de Deus. E temos aqui agora a história de uma menina que contrasta com isso, porque ela, numa situação totalmente controversa, ela se sensibiliza e ela aspira. Parece-me que o escritor do texto diz no versículo 3, é como se ela estivesse ali lavando a louça na cozinha daquela mulher e ela solta um suspiro. Ah, se o meu patrão conhecesse o homem de Deus que tem na minha terra. O texto diz que ela fala assim: quem dera o meu Senhor, talvez numa versão mais antiga, mais raiz, assim, oxalá meu Senhor conhecesse o homem de Deus. Na verdade, eu olho aqui uma jovem que, vendo aquela casa sendo destruída pela humilhação, pela vergonha, pela dor, por uma enfermidade, um grande general sentindo-se humilhado por causa de sei lá o que na sua pele, ela fala assim: isso não pode continuar assim. Uma jovem que se sensibiliza com o seu mundo à sua volta. Ela não estava preocupada com o rei sírio. Ela não estava preocupada naquele momento em transformar o mundo, mas ela está preocupada em mudar a vida de quem está perto dela. E ela o faz com um testemunho simples, um desejo, uma aspiração. Eu sei um jeito de ajudar este homem. Eu não sei se você consegue perceber o milagre que acontece aqui pelo testemunho. Pense num contexto social, onde este grande general ouve da mulher o seguinte: bem, a nossa escrava hebreia disse que sabe como o senhor pode ser curado. Coloque-se no lugar assim. Um homem muito rico ouve da sua esposa assim: ó, a filha do nosso motorista falou que sabe o que pode melhorar seu coração. Sabe o que o rico faz, né? Tá maluca, mulher? Vou dar ouvido para pobre? Vou dar ouvido para escravo? Vou dar ouvido para criança? Perceba que existe um milagre aqui. Essa menina tinha uma presença tão forte naquela casa. O texto, evidentemente, resume um pouco desse diálogo. Mas o texto deixa claro que não houve um questionamento. Simplesmente, no dia seguinte, Naamã fez as malas e foi. Havia alguma coisa invisível, indescritível. Eu tenho uma filha que traz ao meu coração muita alegria, e ela vai entender bem, se por acaso estiver nos acompanhando, o que eu vou dizer agora. Mas eu queria ser pai dessa jovenzinha. Eu fico imaginando a alegria da mãe desta menina. O que esta mãe plantou no coração desta jovenzinha, para ela ser menina, e por isso então feminina, escrava, jovem. Olha que contexto social, vamos trazer para os nossos dias. Totalmente absurdo. Porque aquilo que nós mais queremos em termos de sociedade ajustada, uma sociedade equilibrada, uma sociedade saudável, era naquele tempo que nós nem poderíamos considerar. Então imagine um contexto social onde uma menina, por isso então já mulher numa realidade altamente patriarcal e machista, escrava, ou seja, não tinha valor, menina que não era nem contada nas estatísticas,
As estatísticas eram de homens e adultos. Mulheres e crianças não entravam nas contagens. Mas veja que havia alguma coisa de autoridade na vida desta menina, que fez com que, primeiramente, a sua patroa desse ouvidos a ela. E a mulher, ao dizer para Naamã, no dia seguinte, Naamã faz as malas, reúne seu exército e segue para Israel, para conhecer o tal homem de Deus. Isso é um milagre. Milagre pelo testemunho de uma menina que estava temente a Deus e sabia quem Deus é e o que Ele pode fazer. Jovens, há muito milagre represado, há muito milagre retraído, porque falta-nos a coragem para, na simplicidade da nossa fé, dizer: ah, se você conhecesse o Deus que eu conheço. Mas certamente esta palavra da menina estava revestida de autoridade para dizer: eu conheço este Deus. Olha para mim. Olha aqui o que eu sou, o que eu faço. Olha que escrava eu sou. Olha como eu cuido das coisas da sua casa. Olha como eu sou honesta, como eu sou leal, como eu sou confiável. Olha como a minha reputação é digna de confiança. Olha como eu nunca levantei a voz para desrespeitar vocês com meus patrões. Nunca lancei um olhar subversivo, sedutor contra o meu senhor general. Tudo isso fez com que esta jovem anônima recebesse autoridade no nome do Senhor para mudar o mundo à sua volta. Significa que, para aquela menina, o que ela estava fazendo representava, na sua simplicidade, um pequeno gesto, mas com um grande poder transformador. A história é repleta de meninos e meninas que em algum momento mudaram a sua história. Pelo seu jeito de permanecerem fortes e firmes e fiéis ao seu Deus. Josias, com 8 anos, foi elevado ao posto de rei. Foi tutoriado, mas foi aquele que encontrou o livro perdido. E começou o seu trabalho como menino apenas. Significa, jovens, que vocês têm muito mais tempo do que nós. Mas esse tempo só valerá a pena se hoje vocês fizerem escolhas e decisões que reflitam um conhecimento de Deus. Eu vejo nesta menina também, por último, uma atitude muito corajosa, porque ela era escrava. Ela poderia levar um passa-fora da sua patroa. Ela poderia ouvir um coloque-se no seu lugar. Quem você pensa que é para dar opinião sobre a nossa vida? Ela poderia ser, no mínimo, disciplinada, talvez até castigada, e sabe-se lá, dependendo da qualidade de injustiça daquele homem, ela podia até ser morta, pela audácia, pela ousadia, pelo abuso dela de se dirigir à sua senhora e dar alguma opinião sobre a saúde do marido dela. Coloque-se naquele contexto, você mulher, você esposa, eu marido, líder. Nós podemos fazer mais e melhor. E essa menina foi revestida de uma coragem, porque ela poderia ser punida, mas pela sua coragem, ela não apenas viu a cura física, mas ela viu um homem cético se transformar em um adorador do Deus vivo. Quando Naamã saiu das águas, diz o texto que a sua pele estava o quê? Como de bebê. E quando ele olha para ele, ele fala assim: agora eu sei, olha que constatação, agora eu sei que não existe outro Deus senão o Deus que este povo adora, o Deus de Israel. Esta menina tinha no seu coração apenas o desejo de ajudar o seu patrão. Ela não podia imaginar que aquele homem foi leproso e voltou curado. Foi incrédulo e voltou um adorador do Deus vivo. A minha oração é que se levante nesta geração meninos, meninas, jovens, adolescentes, homens e mulheres que vivam a vontade de Deus plenamente, que resistam a todo tipo de tentação que o mundo
oferece tentando seduzir você a se afastar de Deus. Achar que você pode fazer de pedra pães, quando na verdade só poderá lamber pedra. Pastar no campo, como Nabucodonosor. Até que um dia você erga os olhos e diga: o que eu estou fazendo aqui? Você não precisa chegar a esse extremo. Se hoje você fizer uma decisão, tomar uma decisão e fizer uma escolha de ser alguém como esta jovem, presente, mesmo invisível, como ela era, uma escrava, uma menina, uma hebreia, uma ninguém, mas porque ela teve a ousadia e a coragem de dizer: há um Deus que pode mudar a sua vida, ela viu o milagre acontecer. Queria que você fechasse seus olhos, jovem, adolescente, adultos também aqui presentes. Nós ainda somos essa geração. É claro que é uma geração multietária. Temos crianças, temos adolescentes, temos jovens, temos adultos, temos também anciãos. Mas nós ainda somos essa geração. Enquanto nós não morrermos, nós ainda somos essa geração. E precisamos uns dos outros. Eu preciso da força da juventude. Jovens, vocês precisam das experiências que os adultos podem lhe passar. Adultos, vocês precisam ouvir os jovens, os seus anseios, suas expectativas, seus medos, seus temores, e ajudá-los, ouvi-los, entendê-los, comunicarem-se com eles. Jovens, amem os idosos, conversem com os anciãos, ouçam suas histórias, aprendam com os erros que nós temos cometido para que vocês não cometam os mesmos. Podem até cometer outros, porque todos nós falhamos em algum momento da nossa vida, mas pelo menos permitam-se cometer outros erros, menores do que os nossos. Nesta troca intergeracional, a gente vê a beleza do corpo de Cristo, onde jovens têm sonhos e os idosos têm visões, porque o Espírito Santo se derramou sobre nós e cumpriu-se o que Joel previu, onde jovens sonham com a igreja de Cristo ainda. E nós, por aquilo que nós já vivemos, mantemos viva a visão de Deus para orientar, para ajudar, para encorajar, para pastorear, para inspirar a geração que está vindo atrás de nós. Senhor, em nome de Jesus, abençoa este povo amado que se reúne como Associação de Igrejas Batistas do Extremo Sul da Bahia. Pai querido, um povo querido que eu aprendi a amar, acolhedor, vigoroso, alegre no ministério. Mantém esta alegria, mantém este vigor e faz prevalecer a união e a unidade. E que esta união, esta unidade, como refletimos hoje pela manhã, seja vista também nas gerações, onde jovens, adolescentes, meninos e meninas vivem a beleza do relacionamento contigo. E adultos, pais, avós, vivam de modo inspirador. E que as experiências compartilhadas, o exemplo deixado e também os sonhos nutridos de algo melhor que está por vir possam ser marcas deste tempo e dessa geração. E que o teu povo viva a alegria da missão, viva a alegria da pregação, a alegria do testemunho, e que tantos Naamãs do nosso tempo sejam curados da lepra espiritual, da lepra física, da lepra emocional, que haja cura na nossa geração. E que nós, como teu povo, espalhados por onde estivermos, digamos sempre: quem dera se este tempo, se esta geração conhecer o Deus a quem conhecemos. Transforma, Senhor, homens e mulheres em adoradores teus, para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém.